Agora a gente vai entrar na parte da questão dos cuidados paliativos, na questão da leucemia, na questão oncológica. Então, primeiro a gente vai ter as condutas da equipe multiprofissional. Como eu falei para vocês, é um dos pilares da equipe multi. E aí eu trouxe aqui um estudo para vocês, que é sobre a experiência dos cuidados paliativos em crianças com leucemia, que é uma análise profissional. E aí, esse estudo, ele contou com 17 profissionais, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, psicólogos. Dentre eles tinha um fisioterapeuta. E aí, esse fisioterapeuta, ele estava atuando na parte de oncologia pediátrica já fazia 2 anos. E aí, o que a gente pode concluir desse estudo? Então, constatou-se que a equipe multiprofissional é o ponto de apoio entre o paciente e a família. Como eu mencionei, a equipe, ela que vai fazer a ponte de todo o tratamento, ela que vai traçar as metas, com base nos quereres da família, com base no que o paciente também deseja, já que a gente quer fazer aí um alívio dos sintomas, um alívio do desconforto, de todos aqueles desconfortos que eu mencionei no início. Então, devido à assistência humanizada, é possível proporcionar o máximo de conforto e diminuição da dor. A questão da dor é algo assim que chama muita atenção nos cuidados paliativos da leucemia, porque é onde o paciente vai ter uma queixa muito grande, que é a dor. E a gente sabe que aí o fisioterapeuta, ele mexe muito, ele trabalha muito com a dor. Então, é onde a gente vai poder estar atuando propriamente dito, é onde a gente pode dar nossa ajuda ainda maior para o paciente. Por isso que a gente entra agora nas condutas do fisioterapeuta. Então, aqui a gente tem um estudo, que são as intervenções de exercícios clínicos em oncologia pediátrica. Aqui a gente não vai estar falando em leucemia, tem citado também, mas a gente vai estar falando em oncologia pediátrica. Aqui é uma revisão sistemática. E aí, nessa revisão, foram analisados 17 estudos. E aí existiam 282 crianças, sendo que 257 tinham câncer. E aí, foi analisado que os exercícios são viáveis e seguros, especialmente em pacientes com LLA. Esse estudo ele foi baseado em relação ao câncer, no geral, mas eu mencionei para vocês o LLA, que é o que a gente pôs um pouco foco, já que a gente quer falar de oncologia pediátrica. Então, mostrando que os exercícios são viáveis e seguros nessa situação para esse público de pacientes com este diagnóstico. Não teve nenhum efeito adverso e teve efeitos positivos. Então, teve uma melhora na fadiga, que é um dos sintomas, teve uma melhora na força muscular e também na qualidade de vida. E aí, teve alguns estudos específicos, dentre esses 17, que apontaram uma melhora no sistema imunológico, na composição corporal, no sono, nos níveis de atividades e aspectos do funcionamento físico, diminuição da ansiedade e da interação social incentivada, ou seja, proporcionou uma qualidade de vida ao paciente e promoveu aí uma redução do desconforto que o paciente tem, porque ele envolveu a parte social, envolveu a parte psicológica, envolveu também a parte física. Então, engloba o paciente, fazendo com que o desconforto dele diminua nesses 3 âmbitos e ainda faz com que o paciente tenha uma melhora na qualidade de vida. Outro estudo apresentado aqui para vocês, esse aqui foi um programa de fisioterapia para redução da fadiga em pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos. Foi um ensaio clínico randomizado. Esse está falando propriamente dito do câncer avançado, não tem aí uma faixa etária específica pediátrica, mas a gente vai falar um pouquinho dele para vocês. Esse estudo ele teve 60 pacientes com câncer avançado em cuidados paliativos. Desses 60 pacientes, eles foram divididos em 2 grupos. Um grupo controle e um grupo que recebeu intervenção terapêutica. Eles foram divididos ao meio, igualmente. Então, 30 pacientes para um lado, 30 pacientes para o outro, para fazer o controle. Em relação ao câncer hematológico, que é o aí a gente envolve a leucemia, teve 2 em tratamento e 4 no grupo controle. Então, a gente teve 6 pessoas nesse estudo com câncer relacionado ao sistema sanguíneo. E aí, para o grupo que recebeu a intervenção fisioterapêutica,
A terapia ocorria em 30 minutos, 3 vezes na semana, e foi realizado ao longo de 2 semanas. E aí foram realizados exercícios ativos, técnicas de liberação miofascial, facilitação neuromuscular proprioceptiva, e como resultado, teve também uma redução da fadiga, uma melhora do bem-estar geral, uma redução dos sistemas existentes, que são sintomas, né, da leucemia, que é como a dor, sonolência, falta de apetite e depressão. Então, envolve mais uma vez a questão do biopsicossocial do paciente, porque vai tirar a dor, que é algo muito relatado pelos pacientes. Vai também aí atingir a questão da sonolência, porque uma noite mal dormida a gente sabe que gera uma queda da qualidade de vida. E também melhorou a falta de apetite e a depressão. A depressão trabalhando no âmbito psicológico, e aí a questão da terapia melhorou também o apetite. Então a gente sabe que quanto mais nutrientes a gente tem no nosso corpo, melhor a gente consegue fazer as nossas atividades, melhor a gente consegue ter um ânimo. Outro estudo que eu trouxe para vocês é uma questão do programa de exercícios para crianças e adolescentes com leucemia e linfoma durante um tratamento, que foi uma revisão abrangente. E aí a gente teve 8 estudos. A maior amostra, o estudo que tinha uma maior amostra, possuía 68 pacientes. A maioria dos estudos teve uma faixa etária aí de 3 a 18 anos. 5 estudos foram relacionados a LLA. A maior parte dos estudos foi em relação a treinamento aeróbico. E aí as intervenções, elas são muito viáveis. Eles constataram que as intervenções, elas são viáveis, mas o ideal seria a elaboração de uma estratégia mais precisa, baseada em evidência. Então, falta ainda na literatura uma espécie de protocolo para ser realizada com esses pacientes, porque sempre é algo muito disperso. Estudos relatam a questão aeróbica, estudos relatam a parte de fortalecimento muscular, outros relatam técnicas relacionadas à liberação, ao FNP. Então, falta ainda um protocolo um pouco mais consolidado para esse público em abrangente. E aí a gente tem mais um estudo, esse foi realizado no Brasil, e ele é a contribuição da fisioterapia nos cuidados paliativos em crianças com leucemia. E aí, esse estudo ele foi relacionado a uma revisão bibliográfica, e aí mostrou que os sintomas mais frequentes nesse público que teria aí a questão da oncologia pediátrica, os quadros mais frequentes eram o quadro álgico, o estresse, a depressão e a fadiga. E aí foram utilizados alguns recursos, como, por exemplo, a eletroterapia, foi utilizado o TENS, foi utilizado tanto o TENS convencional, o breve intenso, a acupuntura, o burst. Deve também tomar muito cuidado, porque a eletroterapia no tecido neoplásico é uma contraindicação, mas fora isso, foi utilizado aí em pontos de dor. Teve recursos também relacionados à redução do estresse da depressão, como a hidroterapia, o ATSO. O ATSO é uma técnica dentro da hidro que ela promove um relaxamento e ela trabalha também o desbloqueio dos canais de energia do corpo. E aí a gente sabe que a água já é algo bem terapêutico, a questão aí de estar em contato com a água já promove um relaxamento. As piscinas terapêuticas têm uma temperatura um pouco mais elevada, a gente sabe que a vasodilatação promove também o relaxamento no corpo, então isso também ajudou no estresse e na depressão desse público. E recursos também para redução de fadiga, como alongamentos e massagens de alívio. E aí a gente teve, então, alongamentos de toda a cadeia do corpo, um músculo bem alongado, com as fibras bem alinhadas. Ele gera menos tensão, então gera menos dor. E também vai promover um melhor trabalho muscular. E também a massagem de alívio, como as liberações, etc. Lá em cima, eu esqueci de mencionar sobre a cinesioterapia, que também está listada para um recurso da dor. A cinesioterapia, ela melhora a mobilidade, melhora a flexibilidade, técnicas como mobilização vão ser muito eficazes também nessa situação para esse tipo de paciente.
Aí aqui tem um quadro listando os recursos utilizados pelos pacientes. Eu citei aqueles que são os quadros mais abrangentes dentre os pacientes. E como eu falei, o fisioterapeuta, ele está aí uma profissão de primeira escolha na dor. Então, a gente trata muito bem a dor. E aí a gente consegue agir de maneira direta no paciente oncológico, no paciente pediátrico. E aí a gente entra muito nessa parte, então, do cuidado paliativo, na equipe multi, fazendo todas essas técnicas para a gente conseguir promover um desconforto físico no paciente. Mas, além do físico, a gente também pode ter as abordagens em outros âmbitos, mas aí eu quis mencionar um pouquinho isso para vocês.